Boa noite a todos, um prazer estarmos juntos novamente. Lembrando que este é o ano do centenário da nossa casa, né? E vamos então fazer a prece inicial para depois a gente começar a discussão do tema da noite, né? Eu quero convidar a todos neste momento para que nós possamos aquietar as nossas mentes, os nossos corações, deixarmos os problemas do dia a dia de lado e nos lembrarmos da figura do nosso amigo Jesus. Que nós possamos, nesse instante, trazer a imagem do Mestre amado à nossa mente e nós vamos pedir a Ele que nos ampare, que nos abençoe e que permita que nós possamos buscar nesta casa, na noite de hoje, aquilo que viemos buscar. Pedimos a Jesus que possa ampliar o nosso entendimento, para que possamos entender os conhecimentos da noite, os assuntos discutidos e aplicá-los no nosso dia a dia. Permita o Pai que nós possamos, nesse instante, estar sob a sua luz e sob a sua proteção. Que assim seja. Então, continuando, eu gostaria muito, nesse instante, de dar continuidade ao assunto que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo a respeito de preconceitos. E hoje, em particular, nós vamos falar sobre racismo, né? Da onde vem o racismo? Até um tempo atrás, havia sempre levantava-se a questão, existe racismo no Brasil? Não, o Brasil é um país tão bacana, um país de pessoas tão cordatas, não existe racismo, o racismo é coisa dos Estados Unidos, da Europa. E nós passamos a perceber, de um tempo para cá, que existe um tipo de racismo no Brasil muito profundo e arraigado e que nós precisamos tomar um conhecimento, um cuidado muito grande com as nossas atitudes para não achar que o racismo é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje da mesma forma que a gente vem fazendo ao longo dessas últimas reuniões, entendendo primeiramente que o preconceito, que é da onde vem o racismo, é algo que não tem base nenhuma científica, certo? Lembrando que todo preconceito é uma ofensa à razão. E o racismo não deixa de ser essa ofensa à razão, porque é baseado única e exclusivamente em opiniões. Não existe nada na ciência que chancele o racismo ou essa crença de que uma raça é melhor ou superior às outras. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o embasamento científico dessa ideia, e nós vamos ver no desenvolvimento histórico da onde isso saiu, não há fonte segura da ciência para dizer que a raça X ou Y é superior ou inferior a qualquer uma das outras. Pelo contrário. Inclusive, se a gente der uma olhadinha na genética hoje, nós vamos perceber que a raça humana, ela não só entre si, né, entre os diversos genótipos e fenótipos da raça humana, não existem grandes diferenças, como não existem grandes diferenças com os grandes símios, por exemplo, né? Nós estamos muito próximos do macaco, dos chimpanzés, dos gorilas e outros. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente começa a falar sobre superioridade de raça, porque não há realmente nenhum tipo de embasamento a esse respeito. Continuando, né? Então, quando a gente está falando de racismo, é preconceito e discriminação, baseado no que a gente está falando, de achar que existe uma raça melhor do que a outra. De onde vem isso? Né? De um desenvolvimento dos povos brancos, notadamente os povos europeus, que num determinado momento da história da Europa, em função da sua expansão, eles começaram a se achar melhores do que os outros. O europeu, de uma forma geral, principalmente aqueles que foram atrás de colônias, né, no mundo, então começam com portugueses e espanhóis, que
lá pelo século XV, com as grandes navegações, dividiram o mundo em dois e atrás, né, de recursos financeiros. A ideia era comercializar produtos da Índia na Europa, né, as especiarias da Índia. Então começa-se a essa invasão, né, em outras culturas e sempre querendo levar vantagem. E daí vem toda essa ideia de que o povo branco europeu, por ter determinados costumes, se achava acima dos outros, quando na realidade a situação não era bem essa, né? A questão do racismo, ela acaba meio que se impondo como um preconceito devido à cor da pele, né? Então, quando o preconceito que nos move é a cor da pele, a gente chama de racismo. E o interessante é que o racismo ocorre de uma forma cruel, porque vamos pegar o caso, por exemplo, da África, né? A minoria branca, olha só, África do Sul, a minoria branca se impõe sobre a maioria negra. Se nós pegarmos o Brasil, nós vamos ter basicamente a mesma coisa, uma minoria branca, né? A minoria branca economicamente superior à grande maioria preta ou parda que compõe o Brasil. 54% da nossa população é composta por pretos e pardos, mas economicamente eles estão abaixo, né, da linha econômica dos brancos. E a gente vai ver mais para frente a desigualdade social entre brancos, negros, pardos, é muito grande aqui no nosso país. E em outros países também. E é cruel, isso é muito cruel, né? As diferenças sociais que existem, nós vamos ver daqui a pouco, vindas de fontes históricas, ela é um absurdo, né, se a gente pensar nisso. Se a gente invertesse os papéis, né, de brancos com pretos, nós, brancos, que é o meu caso, né, branquelo, meu pai era italiano, né, nós, no caso, deveríamos nos envergonhar. No entanto, achamos que muitas coisas são muito normais e arrumamos justificativas para muita coisa, né? Todos nós temos visto nos últimos tempos essa questão do Black Lives Matter, né? Ou seja, as vidas negras importam. Foi necessário a morte, né, daquele cidadão, o George Floyd, né? Foi necessário a morte dele para que se explodisse essa questão da discussão a respeito da falta de consideração com os negros, do racismo que se impõe em várias culturas, né? A gente sempre ouviu falar dessa questão do racismo na cultura americana, né? Ele é muito claro, ele é cruel, durante muito tempo, leis existiram que garantiam a questão racista, né? Negros tinham banheiros exclusivos para negros, negros tinham que andar na parte de trás de coletivos, e uma série de outras coisas, isso é o de menos, uma série de outras coisas que colocavam os negros em segundo plano. E a gente percebe que, embora as leis tenham mudado, as atitudes não mudaram, né? Muita gente continua ainda mantendo o mesmo tipo de atitude. E não é só lá. Veja que no Brasil, embora as leis propaguem uma certa igualdade, vejam a condição social dos negros, certo? Quantos negros compõem, por exemplo, qual a composição de negros do Congresso Nacional, do STF, membros do governo de modo geral, né? Muito poucos, muito poucos. Para uma população de 54% da população nacional negra, por que esse mesmo nível de pessoas, né, não compõe 54% também dos órgãos públicos? Né? É muito complicado isso. Muito, gente. Então, nós precisamos começar a abrir os nossos olhos, né? Não é só a questão das vidas negras, mas como é que a gente desenvolve essas vidas? Que condições nós estamos dando para que essas vidas se desenvolvam? Né?
As bases históricas do racismo vêm lá do século XV, certo? Antes do século XV não havia racismo? Havia. Não racismo no sentido desse coisa da cor da pele, mas havia preconceito de um povo contra outro. Inclusive dentro da Europa mesmo, entre os brancos da Europa, haviam preconceitos entre países, como brasileiros e argentinos. Independente se o brasileiro e o argentino é branco, preto, amarelo, cor de abóbora, né? Existe essa sacanagem, essa brincadeira toda entre eles, existem as piadinhas, tudo isso. Preconceito. Mas a partir do século XV, com as grandes navegações, em que os europeus começaram a se apoderar de outros lugares do mundo, havia necessidade de se colocar gente trabalhando a baixo custo nas lavouras, né? Porque a ideia era desenvolver comércio, mas tinha que ter o que comerciar. Então havia necessidade de explorar comercialmente essas terras novas. E para que houvesse lucro, né, um aumento de lucro, não se podia pagar alguém para trabalhar lá. Então, escraviza-se o negro na África, que o europeu justificava como sendo o negro não tendo cultura, que o negro era atrasado, que os negros... A igreja, né? A igreja colocava dúvidas se os negros tinham alma, equalizando os negros com os animais. Então, veja quanta coisa criou-se, né? Quanta coisa foi feita no sentido de criar um embasamento cultural que justificasse a escravização dos povos negros vindos da Europa, nas colônias da América, em toda a América, né? Veja, e isso se propaga de uma maneira vertiginosa. Do Brasil, né, até os Estados Unidos, nós temos essa questão. A guerra civil americana foi exatamente em função da libertação dos negros, né? Que era uma fonte de renda. O Sul, que vivia basicamente da cultura, né, das plantações, o dia que você libertasse os negros, imagine o tamanho do prejuízo que isso ia gerar, né? Então, a gente vê que, em função do lucro descabido, cria-se, né, essa questão da escravização, que é uma mancha na história da humanidade, né? E isso durou muito tempo, certo? Só no Brasil nós estamos falando de 300 anos de escravidão. E isso, queira ou não, cria uma série de posicionamentos culturais que nós temos até hoje. Mas a gente vai dando uma olhadinha nisso, né? Vamos passando. Ou seja, né, quando a gente está falando nisso, tudo aquilo que não era europeu, né, nesse tempo aqui, né, lá pelos idos do século XV, tudo que não vinha da Europa, ele não volta. Tudo que não vinha da Europa não era bom, né, era incivilizado. A Europa só que era civilizada, o resto era resto. O tempo passa, mas no século XIX volta à carga esse movimento de colonialismo pelos países europeus, chamado neocolonialismo, né? E nesse tempo a gente já tem ideias mais avançadas, o Darwin lança a teoria sobre a evolução das espécies e aproveitam-se dessa questão, né, dessa colocação do Darwin de evolução das espécies e faz-se o darwinismo social, ou seja, cria-se o evolucionismo social. A cultura europeia era o top de linha, né, aonde todos queriam chegar, e os outros povos estavam atrás, né, deles, dos europeus, e precisavam ser aculturados. Não precisa ir muito longe, nós olhando, né, para o Brasil, mais ou menos nessa época, era muito comum se mandar os filhos das pessoas de posse, dos ricos, estudar na Europa, né? A isso a gente chama de uma visão etnocentrista ou eurocentrista, né? A ideia era tentar justificar, né, essa questão de que o europeu, ou tudo que vinha da Europa, era mais evoluído, tudo que vinha da Europa constituía alguma coisa que era, né, o must, né? Aquilo que
todo mundo deveria buscar, como se isso fosse uma verdade absoluta, o que na realidade não é, né? Não é, e a gente vai continuar olhando aqui. 1888, o Brasil liberta os escravos. Gente, é sensacional, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, mas do mesmo jeito que ela libertou os escravos, ela criou o primeiro grupo de desempregados do Brasil. E não era um grupo pequeno, era um grupo gigantesco, né? E libertou os escravos, ótimo. O que nós vamos fazer com ele? Ninguém sabia. Não houve um planejamento de como fazer essa libertação dos escravos. O que ia se fazer a partir daquele momento? Né? Ótimo, você libertou os escravos. Alguns fazendeiros falaram assim, bom, vocês estão livres, tchau e benção, sai de porteira para fora da fazenda. Aonde eles iam morar? O que eles iam comer? Aonde trabalhar? Porque até então, o senhor de escravo, e eu não estou defendendo nenhum senhor de escravo, né? O senhor de escravo é quem tinha que resolver todas essas questões dentro da sua fazenda. A partir do momento que os negros foram libertados, eles estavam da porta da fazenda para fora e o senhor de escravo não queria nem saber. Então, a grande maioria saiu perambulando e eles tinham que morar em algum lugar. Então, vamos pegar um caso bem claro disso, Rio de Janeiro, né? As pessoas de posse moravam na parte mais plana da cidade. Aonde os negros foram morar? Nos morros, né? E criaram-se, então, começamos a desenvolver aí as favelas. A pessoa está com fome, tem família, criança, está morando de qualquer jeito, ela precisa comer, ela precisa sobreviver. O que ela vai fazer? Subemprego, né? Em muitos casos, essa situação acaba empurrando a pessoa para condição de marginalidade, certo? Então, quando a gente fala da questão da libertação dos escravos, o que a gente gerou, né? E como eu disse, não é a questão de não libertar os escravos. Pelo contrário, isso já tinha que ter sido feito ou nem ter existido escravidão. O problema não é simplesmente assinar um documento e dizer que está tudo resolvido. Muitos dos escravos, mesmo depois de libertos, ainda continuaram vinculados quase que à escravidão aos seus antigos donos. Alguns porque não ficaram nem sabendo, né? Que dependendo de onde estava situada a fazenda, nem chegou para os escravos a notícia de que eles estavam livres. Mas aqueles que estavam em locais onde correu a notícia, muitos tiveram que ir para a marginalização, porque não tinham o que comer, onde morar. Como é que ia fazer? Né? E eu não tô dizendo que são coitadinhos, mas nós estamos mostrando uma realidade do que aconteceu. Nós criamos uma população de pessoas que não tinham o que comer, não tinham onde morar. E começamos aí então a criar os guetos, as favelas. Né? É triste a gente pensar nisso, mas foi exatamente nesse momento em que isso se criou. Certo? No Brasil, né, voltando aqui à questão, a gente fala um pouquinho da história, mas olha só, né, 70%, olha o que acontece no Brasil com a população negra, né? 70% das pessoas que estão em situação de pobreza extrema, né? Nós não estamos falando de mais ou menos, não, nós estamos falando de pobreza extrema, são negros. Apenas 8% dos jovens de 18 a 24 anos que têm acesso à universidade são negros, ou seja, é o mínimo do mínimo, certo? Só 3% dos cargos eletivos são ocupados por pessoas que se declaram negras. E porque nós temos 54% da nossa população de pessoas negras, certo? Normalmente, né, na média, as mulheres negras ganham R$ 1.364 por mês, ou seja, 44% a menos do que a renda dos homens brancos. E 75% dos homens negros e 60% das rendas das mulheres brancas. Ou seja, mulheres negras ganham muito menos,
porque ocupam posições subalternas, posições muito complicadas, normalmente de empregada doméstica, diarista e subempregos, né? Além do fato, como a gente já falou na outra vez, das mulheres ganharem muito menos do que os homens, e isso é uma verdade, para a mesma faixa de trabalho, as mulheres já ganham menos, as mulheres negras ganham menos ainda. E nós vamos vendo tudo isso, né? Como a população negra é tratada. Ou melhor, vamos colocar, não é como ela é tratada, como nós a tratamos. Porque muitas vezes nós é que damos o salário. Nós contratamos uma empregada, às vezes, que é negra, achamos que isso é normal, né? E pagamos para ela o salário abaixo do que seria o salário de mercado, né? Tem um ponto aqui que eu queria chamar muita atenção, que é algo que ainda vem do passado. O Brasil tem quase 60 mil homicídios por ano. De 2002 a 2012, o número de vítimas de cor branca diminuiu, de 19 mil para 14 mil, enquanto de negros saltaram de 29 mil para 41 mil. Gente, isso é resquício da época da escravidão. Boa parte da polícia da época da escravidão se dedicava ao quê? Caçar negros que fugiam das fazendas, né? O que acontece hoje? Quando a polícia, dependendo do que a polícia vai pegar, ela vai para a favela e mata quem está na favela. Normalmente o habitante da favela o quê? Preto e pardo. Então, gente, nós continuamos fazendo basicamente as mesmas coisas. E às vezes a gente ainda bate palma. A gente que estou dizendo, nós brancos, achamos que a polícia tem que entrar, tem que ir lá fazer acontecer. Quantos de nós não tem essa mentalidade? Tem que matar mesmo? Matar quem não teve oportunidade. Matar quem não tem para onde ir. Né? É isso que nós estamos batendo palma. Nós estamos batendo palma para 300 anos de escravidão e mais outros tantos anos em que nós continuamos a manter essa população asfixiada. Economicamente, culturalmente e outros mentes asfixiada. Né? E nós nos achamos bonzinhos, espíritas. Né? Coisa. Racismo estrutural é outra praga da nossa sociedade e que faz parte do nosso cotidiano e a gente faz essas coisas, né? Ou seja, é aquela coisa sutil, inserida, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala sutil, a gente fala assim, por exemplo, quando a gente fala que alguém tem olhos muito bonitos, normalmente qual é a cor do olho da pessoa que tem os olhos muito bonitos? Azul ou verde, né? Branco, cor do branco. Nossa, ela tem cabelos lindos. Como é que é o cabelo da pessoa? Escorrido, né? Lisinho. Gente, um dado impressionante. O Brasil é o país onde mais se vende chapinha. Porque o padrão de beleza que nós criamos nesse país é da europeia, né? Ou da americana, ou seja lá o que for, loira de cabelo escorrido. Certo? Nós criamos isso, cultuamos isso, e isso vai passando para todas as pessoas. Quem quer ser aceito, acaba fazendo isso. Aí a gente tem todos esses tipos de alisamento de cabelo. Por que a gente fala que o cabelo do negro é o cabelo ruim? Ruim por quê? Né? Então, porque a gente considera que aquilo que vem do negro é inferior. Né? Gente, olha só as maluquices que a gente faz. A pessoa é negra e a gente chama ela de morena. A pessoa é negra e a gente fala que ela é de cor. De cor o quê? De cor de abóbora? De cor roxa? De cor amarela? Gente, a gente usa essas palavras sutis para suavizar o que é pejorativo, o que é agressivo. Piadinhas, né? Eu não vou reproduzir nenhuma piada porque elas são no mínimo infelizes, no mínimo, para não dizer coisa pior. E a gente fala, às vezes a gente fala, conta aí na rodinha de amigos, como se não tivesse problema, porque afinal de contas, quem que vai reparar é uma piadinha. Pois é uma piadinha. Se fosse com a gente não gostaria, né? Certo? Então, bom, a gente está passando aqui
acabou passando a mais o texto, mas a gente está entrando aqui. O que diz a doutrina espírita a respeito do racismo? E eu separei vários textos do Kardec, né? Principalmente na Revista Espírita, o trecho pequeno no Evangelho, Obras Póstumas. Então, o principal para nós espíritas é a gente entender o seguinte, né? Que o espírito não tem sexo, espírito não tem cor, espírito não tem idade, espírito é espírito. Nós estamos nesse momento encarnados numa condição que permite a nossa evolução. Brancos, pretos, amarelos, cor de abóbora, laranja, negro, seja lá o que for, certo? Não é isso que nos torna melhores nem piores do que ninguém. A gente precisa entender, né, que nós somos irmãos. Mas irmão não é irmão assim, eu sou irmão morando, né, na boa, e o meu irmão está lá na favela, né? Se o meu irmão de verdade estivesse na favela, o que eu faria por ele? Traria. Não estou dizendo que a gente vai trazer para dentro de casa, mas que condições eu daria para ele? O que eu faria em termos de lei para ajudá-lo na condição em que ele está? Né? Olha essa frase do Evangelho. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com tudo, com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Gente, vê irmãos. E a gente pisa na bola, nós pisamos no tomate, certo? Nós não podemos deixar as coisas acontecerem desse jeito, ou não deveríamos, né? E achar que está tudo bem. A doutrina é muito clara, a doutrina espírita é muito clara. O espírito não tem nada dessas coisas da matéria. Nós não temos sexo, nós não temos cor, nós não temos nacionalidade. Nós somos espíritos que habitamos nesse momento o planeta Terra, né? As desigualdades sociais não são obras de Deus, são obras dos homens. Nós é que fizemos tudo isso. Mas nós precisamos desfazer, porque isso é desumano. Isso é tratar irmãos na condição que se tratavam reis e rainhas no século passado, em que filho matava pai, irmão matava irmão, para poder subir ao trono. E nós fazemos a mesma coisa. Para justificar a nossa condição social, a gente explora e pisa no outro. Até quando? Né? Até quando nós vamos fazer isso? Então a pergunta é, o Espiritismo, ok, o Espiritismo em nenhum momento coloca que qualquer um é superior ao outro. A superioridade se dá em termos morais, e mesmo assim, a gente vê pelas obras, né, que aqueles espíritos que alcançaram patamares morais elevados fazem todo o possível para que isso não apareça. A ação deles é quietinho, né, de uma maneira sutil, tentando ajudar, vindo, né, amparando e auxiliando. Mas e os centros espíritas? Agem da mesma forma? E os espíritas? Agimos da mesma forma? E eu? Nós somos empáticos com aqueles que estão ao nosso lado? Né? Nós já nos colocamos no local, né, na posição do negro para tentar entender o que acontece com ele? E nós fazermos alguma coisa para que aquilo possa mudar? Né? A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Gente. Porque falar em Jesus, falar em tratar todo mundo por irmão, sorrir, abraçar, fazer tudo isso, é tudo muito bonito, tudo muito bacana. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora do que eu posso fazer para ajudar aquele que está lá, né, na favela? O que eu posso fazer para ajudar aquele que não tem o que comer? O que eu posso fazer para ajudar aquele que está sendo pisado todo santo dia na nossa sociedade? Aí é que as coisas vão aparecer. Né? Aí é que vai aparecer quem são os espíritas. Já que a gente coloca, né, bate no peito e diz assim, não, nós acreditamos que o espírito não tem sexo, não tem cor, né? O espírito, tudo isso, ótimo.
Mas o que a gente faz de efetivo em relação a esse tipo de coisa? Certo? E tem alguns ainda que criam, na verdade, criam problemas, criam situações complicadas, porque dizem assim, não, isso é da lei de causa e efeito. Ele deve ter feito alguma coisa no passado que justificou ele estar nessa situação. Gente, isso é no mínimo um absurdo, né? Isso é no mínimo uma mentalidade retrógrada de espíritas que não estão lendo corretamente as obras de Kardec, né? E nem outras obras, porque não há em nenhum local, eu nunca vi na literatura espírita qualquer justificativa desse tipo. Nós é que inventamos essas coisas para mascarar, né? Para botar um véu na nossa mente e não nos deixar pensar e a gente justificar uma série de coisas assim, certo? Gente, tem ali um coração de um homem branco, de um homem negro e de um homem amarelo. Amarelo, sim. O branco, padrão normal, um negro e um asiático, certo? Alguém vê diferença? Eu não consigo enxergar, certo? Tirou a pele, gente, por dentro todo mundo é igual, tá? E ainda precisamos lembrar o seguinte, dos três, né? O mais fraquinho é o branco. O mais tranqueira é o branco, certo? Mas a gente se acha dono do mundo e acha que as coisas, como elas estão, tá tudo bonito, tá tudo bem e vamos em frente, porque os outros estão no mundo para nos servir. E não é assim, né? Jesus, que era o coordenador, né, o supervisor do nosso globo, veio à Terra para servir e não para ser servido, certo? E nós queremos a posição contrária. Então, gente, eu acho muito bonita essa foto, é muito legal, né? Por que a gente não pode trocar um pouquinho, né? Pensa nessa troca. Se coloca no lugar do outro. Pensa por que às vezes você entra no ônibus e um senhor ou uma senhora negra que estão sentados se levantam para dar lugar para você que é branco. Por causa da sua idade? Ou porque na cabeça dele ele deve uma obrigação para você por 300 anos de cultura escravista que está nas costas. Pensa um pouco a respeito disso. Certo? É isso aí, gente. Se alguém quiser dar uma lida, né? Além dos livros do Kardec, esse livro é muito interessante. O que é racismo, do Francisco Porfírio, Brasil Escola. Só digitar, baixa isso na internet, dá uma boa lida que vale a pena. Eu vou convidar todos agora a que a gente faça a prece de encerramento, né? Pedindo a Deus e a Jesus o seu amparo, o seu auxílio, a todos nós nesse planeta, a todos os que sofremos, a todos os que precisamos e estamos em fase de evolução, pedindo a Deus e a Jesus que possam ampliar os nossos horizontes culturais, permitindo que nós tenhamos condições de agir na sociedade, no sentido de melhorá-la, que a nossa ação dentro da sociedade em que vivemos possa se tornar efetiva no sentido de tornar a todos mais iguais, numa sociedade mais justa e mais humana. Eu gostaria de pedir também nesse instante, Senhor, o teu amparo e a tua ajuda a todos os que sofrem. Sofrem por dores da alma, sofrem por dores psíquicas, sofrem por dores físicas. Os hospitalizados, os abandonados, por todos aqueles, Senhor, que se suicidaram, por todos aqueles em depressão. Eu lhe peço, Senhor, por todos os que precisam de ajuda, onde quer que estejam, mas principalmente por aqueles arraigados ao mal, por aqueles, Senhor, que acham que vão prejudicar a implantação da nova sociedade, para poder manter os seus ganhos, os seus prazeres, a sua loucura. Eu lhe peço, Senhor, pelo nosso país, para que possamos criar condições de alimentar todos os que aqui estão, principalmente os abandonados, os favelados, aqueles que estão sem emprego. Eu lhe peço, Senhor, pela nossa casa, que nesses 100 anos,
manteve suas portas abertas e que possa fazê-lo, ajudando e amparando a todos aqueles que a procuram, seja por questões materiais, por questões espirituais. Eu lhe peço também pelos nossos lares, por todos aqueles que lá habitam, pelos nossos parentes, por aqueles que nos dão suporte e, finalmente, por nós mesmos, pedindo, Senhor, para que a Tua luz ilumine os nossos caminhos e as nossas consciências. Nos ampare e nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.